Sejam muito bem-vindas ao nosso quarto dia da semana de cultivo e regeneração da natureza feminina. E hoje a gente está aqui para falar do elemento ar. Então, bora começar. Bom, panorama geral. Quarta-feira a gente trouxe o elemento terra. Olhamos um pouquinho para essa estrutura, para nossas bases, para a condição da nossa terra, tanto no aspecto metafórico, energético, emocional, mas também é esse olhar para o corpo físico, para tudo que é relacionado à matéria, né? Então, olhar para o nosso corpo, olhar para como está a nossa estrutura de base, a nossa casa, os nossos ambientes físicos, a questão financeira, todo aporte material tem a ver com esse elemento terra. E para a gente plantar as nossas sementes, a gente precisa estar cuidando e olhando, né? A base do plantio é o cuidado e a nutrição da terra. Então, no primeiro dia, a gente falou bastante disso. No segundo dia, trouxemos o elemento água. E também no corpo físico, as águas do corpo, o sangue, a corrente sanguínea, a linfa, os líquidos corporais e todo esse aspecto emocional que está muito relacionado ao elemento água. E o quanto esse elemento é um condutor dos nutrientes, ele carrega os nutrientes para dentro das células, a água carrega os sais minerais para o mar, então a gente olhou um tanto essa coisa da regra e do quanto a água é essencial para a manutenção da vida. A terra sem água não dá nada. Aí ontem a gente falou do elemento fogo, e é essa chama de vida, esse calor, essa transmutação que precisa acontecer para que a vida siga acontecendo. Então, essa interação dos elementos, né, que é fundamental para que a vida aconteça. Então, esse elemento fogo como uma fonte de ignição, de movimento e de transformação, metabolização. Então, no nosso corpo, o fogo está relacionado ao sistema digestivo, à metabolização, às transformações todas químicas, e no campo das emoções é tudo, tanto a paixão, né, a força de ação, quanto no polo negativo ou desequilibrado, as raivas que se descontrolam. Falamos também dessa energia de raiva que por um lado ela traz um movimento, traz uma força de ação. Então o fogo como essa energia que possibilita que a gente se movimente, que a gente age. No nosso plantio aqui é o fogo como um ativador da força, da gente colocar em prática projetos, colocar em prática, e a atividade sugerida foi encontrar ações, né, práticas mesmo, que movimentos eu posso fazer para colocar em prática um projeto ou uma emoção que eu queira cultivar ou qualquer coisa, mas a gente trazer aí para esse lugar da ação, de colocar em movimento, de ativar. E hoje a gente entra no elemento ar, então vamos trabalhar esse aspecto mais leve da terra, né? Para o ar a gente vai se utilizando, as densidades vão ficando cada vez menores, então o elemento terra é o mais denso, a água densa e fluida, o fogo ele já tem essa tendência de subir, e o ar que está aí, né, voando. E amanhã a gente entra no elemento éter, nesse espaço de infinitas possibilidades, onde tudo acontece. E aí a ideia é que ao final desses 5 encontros, a gente tenha desenvolvido um pouco algumas habilidades para fazer esse cultivo, né? Tenha clareado um pouquinho a qualidade de cada elemento e desenvolvido habilidades para fazer esse cultivo com mais consciência.
E amanhã eu vou fazer um convite para vocês se tornarem jardineiras da alma e aperfeiçoar junto, em conjunto, mais ainda essas habilidades de cultivo. E aí eu vou explicar melhor amanhã o que vai acontecer nesse programa, mas a gente vai trazer, além da sabedoria dos elementos, muitas outras sabedorias da natureza. Então, bora lá. A gente segue de mão dada com a nossa criança, né? Eu, lá no elemento terra, ou foi na água? Foi na terra, né? Que eu sugeri da gente buscar voltar para o lugar da criança para ativar, para encontrar as nossas sementes potência, né? Então, eu dei uma atividade para quem não conseguiu assistir ainda as gravações, a atividade era para a gente visitar a nossa criança e lembrar de coisas que a gente fazia ou de coisas que a gente queria ser quando criança, porque lá na infância as sementes estão muito vivas das coisas que fazem bater o coração, dos talentos mesmo que vem junto com a gente desde que a gente está aqui, né? E eu sinto que uma das coisas que me ajuda muito a manter o meu fogo aceso, esse fogo de motivação, é manter essa lembrança da criança, tá de mão dada com a minha criança e manter vivas as brincadeiras da criança e que eu trago para o mundo adulto. Isso aqui que eu estou fazendo é um pouco brincadeira de criança, né? Falar desses elementos, tudo que eu faço no meu trabalho tem muita coisa das minhas brincadeiras de criança. E eu sinto que isso nutre muito a alma. Então, hoje a gente segue brincando. Então, hoje nós vamos olhar para o elemento ar na natureza, o elemento ar dentro do corpo, os ensinamentos desse elemento, esse elemento relacionado com os pensamentos e as emoções, e depois um pequeno exercício para a gente soltar, desapegar e comunicar, que a gente vai aprofundar aí as qualidades do elemento. Então, bora voar um pouco. Gente, é muito confortável para mim esse elemento, é muito interessante isso. Eu tô assim, de cara, de ver como cada um mexe, só de falar, de estudar, de pesquisar, é como eu estou trabalhando esses elementos aqui dentro, né? E como é muito diferente cada um, né? Com qualidades diferentes, o quanto eu estou percebendo no meu corpo e essa coisa dos confortos e desconfortos. Então, a água também foi absurdamente confortável para mim de trabalhar. Eu fluo bem nesse elemento. É muito prazeroso e muito fácil para mim estar nesse universo das emoções. E no ar, então, esse universo mental, eu piro na batatinha. Assim, é algo que me dá extremo prazer. Ficar, viajar nesse universo mental, voar mesmo, eu me sinto pássaro. Aliás, eu, desde criança, é muito comum sonhar que eu voo. E eu tenho técnicas de voo, vocês não estão entendendo. Faz tempo que eu não vou, tô pensando agora, mas assim, tiveram épocas da minha vida de sonhar muitas vezes e eu fui desenvolvendo técnicas de voar, assim, serião. Tem jeito certo de conseguir voar e sair por aí, é sensacional. Então vamos lá. Alguém já voou? Putz, eu vou ter que perguntar isso. Alguém de vocês já voou? Certamente, muitas vezes. Eu também tenho técnicas de voo. Olha os perfis. Eu tenho ar também, né? Então, cara, isso me comunica profundamente. Que louco, né? É muito É, interessante. muito genial, muito É genial. muito sério isso, essa coisa de desenvolver técnica, de tem que dar uma corridinha, daí o negócio vai indo, é muito doido. Eu E é voava e ainda confortável, né? faço, a Sueli falando, pois é.
Mas olha, apesar disso, eu nunca voei de asa delta, por exemplo, não tenho nenhum interesse dessas pira aí, de pular de paraquedas, de voar de asa delta, não é a minha história, voar no sonho já está muito bom, já me satisfaz, eu não preciso voar de verdade aqui nesse plano. Avião eu sou de boa, não tenho medo. Mas, enfim, é engraçado essa coisa de voar na mente, né? Dessa qualidade mental que faz a gente voar para qualquer lugar, né? Então, a mente tem essa característica. Com a mente, a gente pode voar, né? Ela não tá grudada no corpo. Então, Sueni, eu voava e ainda faço, asa delta já fiz também. Olha só, pois é, tem os povos que vão buscar nessa vida. Tem uns vídeos aí de uns doidos que põem uma roupa que é uma asa e que voa com a roupa. Gente, é um negócio meio suicida, parece, mas cada um na sua pira, né? Bom, ainda que não possamos ver nem sentir o cheiro, nós vivemos rodeados pelo ar atmosférico. Podemos senti-lo quando o vento levanta nosso cabelo, por exemplo, ou ao andar de bicicleta. O ar está presente em nosso corpo e permite a vida da maior parte dos seres vivos. Ele penetra no interior de qualquer corpo poroso, preenchendo os espaços vazios. Então, o ar é o elemento que a gente não vê, né? O sentido da visão não capta esse elemento. O que a gente vê no ar são outros elementos, quando levanta terra, né? Quando voa as folhas das árvores, aí a gente pode ver. Mas o ar mesmo a gente não enxerga. Só que a gente sente, ele tem uma densidade, ele é bem mais volátil do que terra, água e fogo, mas ele tem uma densidade, né? E não é pouca. Quando a gente anda de carro, né? Quando era criança, de brincar de pôr a mão para fora da janela, assim, e navegando mesmo no ar, a gente dá para sentir essa densidade mesmo, né? Do ar. É muito interessante isso. Que apesar de invisível, ele tem uma densidade. Às vezes meu botão funciona, às vezes não funciona. Foi. O ar atmosférico é uma mistura de gases, é o material do que está constituído a atmosfera. Trata-se de algo exclusivamente terrestre. O sistema solar parece não haver nenhum outro planeta cuja atmosfera seja formada por ar. Então, a gente tem 20% só de oxigênio e 78% de nitrogênio é a composição do ar atmosférico. Ai, meu Deus. Os gases mais abundantes do ar na Terra, então o nitrogênio e o oxigênio, e depois tem outros gases em bem menor quantidade, o argônio, dióxido de carbono e vapor de água. Os outros gases numa proporção muito baixa, que é o hélio e o argônio. A origem de alguns desses gases é geológica, eles vêm da formação do planeta e das emissões vulcânicas, como é o caso do dióxido de carbono. E de qualquer forma, não estou me entendendo aqui com as janelinhas. Na Terra, uma parte considerável dos gases deve-se à existência de vida. Então, isso é muito interessante, porque a concentração de oxigênio não seria possível se não fosse pela participação dos seres fotossensibilizantes, fotossintetizantes, que produzem o gás e liberam no meio ambiente. Então, não fossem as matas e as algas, não teríamos oxigênio para respirar. Nós estamos acabando com elas. É um negócio muito doido esse ser humano, assim, essa relação, né?
com a natureza em geral e com todos esses elementos que nos são extremamente vitais. Então, da mesma forma, não seria possível a existência da camada de ozônio na atmosfera se não existisse o oxigênio. O ozônio é o O3, são 3 moléculas de oxigênio juntinhas, né? E é essa camada que nos protege das radiações solares nocivas. Então, ele é um protetor também, o oxigênio, né? E aí aqui, assim como a gente tem lá o ciclo da água, né, que faz essa... que está sempre circulando, nós temos esse ciclo do ar e essa relação, mas é muito interessante a nossa relação com as plantas, com os seres fotossintetizantes, porque a gente inspira oxigênio, que é a exalação da fotossíntese, e a gente expira o gás carbônico, que é do que as plantas se precisam, né, para fazer o processo de fotossíntese. Então, é uma troca muito simbiótica, né, e muito necessária. E aí, com a radiação, esse oxigênio que está no ar, ele vai formar o ozônio, que é o O3, que faz a nossa camada de proteção. Então, na fotossíntese, a planta pega a água, o gás carbônico e transforma através da radiação solar, então terra, água, fogo, transformação e libera o oxigênio para nós. Então, a gente é completamente simbiótico a esse reino vegetal, né? A gente precisa dele para respirar. Isso é muito forte. E aí, assim, quando tem até curso, gente, de banho de natureza, né? Diploma de gente formada em orientar banhos de natureza. É muito doido esse mundo. Que nada mais é do que você estar perto da natureza e estar ali respirando esse ar que é bastante cheio de oxigênio, né? E por isso a gente se sente tão bem quando está num lugar com vegetação abundante, porque a gente respira aquilo que as plantas exalam. Então, o ar dentro do corpo, eu gosto muito dessa imagem, né? Porque o respirar é trazer esse mundo volátil que está aí para dentro do nosso corpo. E aí passa aqui pelo pulmão, por essa região de chakra cardíaco, pelo nosso coração, né? Toda essa região das emoções. Esse oxigênio entra, é metabolizado, e aí a gente devolve em forma de gás carbônico, mas depois de passar por esse universo das emoções. Eu acho isso muito simbólico. Então, aqui a parte mais anatômica do processo, né? Então, o ar vai entrar por boca e nariz, que é essa região aqui da cabeça e que está muito... se a gente pode dizer que pensamentos ficam armazenados em algum lugar, é aqui, apesar de que se fosse aqui, minha cabeça era 10 vezes maior do que essa. Mas, enfim, o ar entra por essa parte, né, superior, e desce para os pulmões, para essa região de chakra cardíaco. E aí a gente solta de novo pela parte de cima. Eu acho bastante simbólica essa conexão que o ar faz com essa parte superior nossa e essa parte mais mediana do nosso corpo. E aí essa troca gasosa que acontece nos alvéolos, que são as terminações lá das veiazinhas do pulmão, onde o oxigênio vai entrar nas nossas veias
e vai circular por todo o organismo, oxigenando as células. Muito desse oxigênio vem para essa região aqui do cérebro. O cérebro usa muito do oxigênio. Deixa eu só tirar um som aqui. E depois esse sangue, né, circula por todo o nosso corpo e volta para os pulmões e a gente devolve em forma de gás carbônico esse ar para a atmosfera. E é esse gás carbônico que também vai nutrir, alimentar esse reino vegetal. Então, as propriedades do ar, né? Expansão, leveza, movimento, intangibilidade. O ar a gente não palpa, né? Ausência de forma, o ar tende a subir e se mover. O movimento é uma característica e uma qualidade do ar, ele está em constante movimento. No corpo, ele governa o sistema respiratório e na parte mais sutil, psicológica, as características do ar em equilíbrio são a leveza, a abertura aos outros, a comunicação, né? Essa característica do ar entrar e sair. Eu trago o mundo para dentro de mim. Eu me dou para o mundo, né? É esse movimento constante que a gente faz ao longo da vida toda. E no momento que a gente nasce, a primeira coisa é uma inspiração, né? É trazer o mundo para dentro. E quando a gente morre, a última coisa é uma expiração. Eu me jogo nesse mundo. Tranquilidade. Então, o ar no corpo e no campo emocional em equilíbrio promove tranquilidade, clareza, serenidade. Em desequilíbrio, ansiedade, agitação mental, inquietude, né? E veja, a respiração é uma ferramenta, né? O respirar consciente é uma ferramenta muito eficiente de equilíbrio desses aspectos. Quando eu estou me sentindo intranquila, estou me sentindo ansiosa, estou me sentindo confusa. Respira fundo aí, gente, e fala o que dá, né? Ai, é muito bom e é muito simples. E muitas vezes a gente esquece de respirar. Nesse mundo doido, agitado, do jeito que tá, a gente esquece de respirar muitas vezes. Quando a gente percebe, tá uma respiraçãozinha aqui, ó, curtinha, né? Que não... Então, esse ato simples já é um processo fisiológico de equilíbrio do corpo. E veja, o sentido conectado ao ar não é o olfato. A gente não falou disso no elemento terra, mas o olfato está conectado com o elemento terra. Por quê? Porque a gente sente cheiro de partículas que são da terra. O olfato, ele capta mensagens do ambiente a partir de partículas. Então, o olfato, ele traz essa conexão com o elemento terra. Além disso, se você, assim, sente qualquer cheiro, o cheiro, ele nos conecta imediatamente com as sensações corporais. O cheiro traz uma consciência de corpo, da materialidade corpo, que é gigantesca. Sinto um cheiro, eu venho para as sensações e venho para a presença. O elemento ar, o sentido conectado ao elemento ar é o tato. O tato, ele é uma ativação do sistema nervoso, que é onde a gente faz aí todas as conexões cerebrais, todo feixe de nervos, a gente tem na pele essa característica de sentir
informações do ambiente mesmo, pensa num vento, né? Batendo, você sente na pele. Então, é a ativação desse sistema nervoso, está relacionada a esse elemento ar no corpo. Então, trazendo de novo os chakras, eu achei muito interessante isso, porque eu trouxe os chakras nos elementos mais sutis, né? Não falei muito disso, mas acho que não tem como não falar, essa coisa do ar que está relacionado ao coração, apesar da gente inspirar pelo nariz, a transformação acontece aqui nessa região do coração. A respiração, ela imediatamente ativa e equilibra esse sistema aqui relacionado às emoções. O inspirar, que faz expandir o peito, o expirar, que faz contrair o peito. Então, é principalmente essa região do cardíaco que é ativada no processo de respiração. Então, um exercício prático que trabalha o elemento ar é o chamado pranayama na yoga, que é o exercício respiratório. Então, quando a gente quer ativar e equilibrar esse elemento do corpo, essa é a primeira coisa. Respira, só isso. Respira consciente. Isso já promove um super equilíbrio e é algo que a gente deveria manter uma atenção constante. Porque aí, trazendo um pouquinho do conhecimento da Ayurveda, é pelo ar que a gente se desequilibra com mais facilidade. É esse elemento no corpo que, por ter essa característica de movimento, é ele que promove os equilíbrios e desequilíbrios com muita rapidez. Então, o exercício respiratório, essa consciência da respiração, trabalhar a respiração, né, a história da meditação, do mindfulness, enfim, não é à toa que isso foi ficando tão famoso e tão difundido, porque é uma ferramenta simples, que todo mundo tenha o acesso e a possibilidade e que nos permite equilibrar com muita rapidez. Precisa prática para ir achando esse lugar de equilíbrio. Num primeiro momento, a pessoa que é muito ansiosa, que é muito agitada e vai sentar para meditar, quase se desespera. Também porque há uma crença de que sentar para meditar é não pensar. Sentar para meditar é ficar zen, sentar. E, na verdade, o sentar para meditar é só se observar, né? É parar um pouquinho a massa corpo, respirar e observar como é que está aqui o turbilhão interno ou a calma interna. E conforme a gente vai permanecendo nesse lugar, só respirando e prestando atenção nessa respiração, a tendência é que todas essas ondas cerebrais vão se assentando, todo esse turbilhão interno vai se equilibrando e se assentando. Graças ao pranayama, de fato, a respiração se torna lenta, suave e sem esforço, e isso afeta diretamente a mente, que se torna mais silenciosa com o tempo. Podemos perceber esse elemento em nossa prática, colocando a atenção constante na respiração. É um método muito simples e muito acessível para quem respira bem. Tem as pessoas que têm problemas respiratórios, né? Que tem as asmas da vida e eu nunca tive... Aliás, uma vez na infância eu tive uma crise asmática, assim, e é muito desesperador não conseguir respirar, né? E no âmbito emocional, a gente pode olhar para quem tem essas questões respiratórias, é interessante de olhar para como é que está a minha relação com o mundo. Há uma dificuldade nessa troca, tanto talvez de como eu me expresso no mundo, ou não sinto a capacidade de me expressar, como a qualidade de como é que esse mundo está entrando dentro de mim, como é que eu permito ou não esse mundo entrar dentro de mim. A dificuldade na respiração fala na dificuldade dessa troca com o mundo, nas relações com as pessoas. Então, trouxe aí um simbolinho do chakra cardíaco,
que é essa morada aqui do sistema respiratório, né? E do quanto equilibrar a respiração faz com que a gente equilibre todos os outros chakras, todos os outros elementos dentro do corpo. Então, quando a gente está com as emoções e com a mente equilibradas, tudo flui, né? Numa boa. Então, colocar uma atenção no simples respirar é algo profundamente equilibrador. A Isa falou, é impressionante como a respiração consciente equilibra. Pois é, só aqui, ó, de estar falando com vocês. E quando a gente fala de respiração, é quase que natural, né? Fazer uma respiração mais profunda, assim. Quem de vocês aí já não fez? Ao longo dessas pequenas falhinhas aqui, a gente coloca uma atenção, né, nesse processo do respirar. E como faz diferença quando a gente põe uma atenção. É uma atitude desse tamanho, né, mas é só prestar atenção. E ao prestar atenção, naturalmente, a gente aprofunda. É muito interessante, porque no automático, e é isso, o nosso corpo ele respira, nem se você quisesse matar, só tampando o nariz não vai rolar, você não vai conseguir, o corpo, a força é muito maior da necessidade de puxar o ar. Então, é natural do corpo esse respirar, e o ar está aí para nós, abundante, né? Disponível. Então, essa fonte de vida e de espaço e de liberação está aí disponível para qualquer pessoa. Agora, vai respirar no meio de uma avenida congestionada. É um monte de gás carbônico, que para a gente é tóxico, é o nosso resíduo, né? O gás carbônico é o que a gente joga para fora, assim como os carros, numa quantidade muito grande. Então, fica complicado. Oh, meu Deus. Para além do físico, o ar está representando em nós todos os assuntos intelectuais. Então, ele entra por essa parte superior nossa do corpo, né? Então, esse ar, essa respiração, ela vai reger os pensamentos, o conhecimento, a memória, a inteligência, o aprendizado, os estudos, a criação, a imaginação. Quando falta terra nesse equilíbrio do corpo, e há um excesso de ar, o que acontece, né? As doenças mentais, por exemplo, são um desequilíbrio desse elemento no corpo, junto com uma falta grande de um ancoramento, dessa conexão do ar com a terra. É aí que eu me perco, e é literalmente isso, né? Quando a gente enlouquece, né? Ou quando uma pessoa perde a conexão, eu sempre brinco que enquanto eu acho que eu tô louca, eu tô bem. Porque eu tô consciente de que talvez eu esteja louca. Quando eu não tiver mais, né? O louco é quando ele perde essa noção do que é loucura, do que é realidade, do que perde a conexão com a terra, perde a conexão com o corpo. E vai lá viajar de balão. Se perde nesse universo aqui. A mente ativa e equilibrada está harmônica com o elemento ar. Nossa mente é capaz de produzir, se concentrar e criar ideias fantásticas quando é bem trabalhada nesse elemento. O excesso de ar faz com que a pessoa saia da realidade, permanecendo apenas no mundo das ideias, sem concretizar nada. É isso, assim. E para mim, que tenho facilidade de ficar no elemento ar, desde pequena, assim, é isso, eu crio verdadeiros filmes aqui na minha cabeça, assim, pensar em um negócio que é uma delícia. Materializar é um desafio. E aí, no meu trabalho com aromaterapia, eu sei que tem gente aqui que é um pouquinho ligado à aromaterapia, um dos óleos essenciais que mais me ajudou e ajuda até hoje, eu uso muito, é o vetiver, que é um óleo essencial de uma planta, um capim,
que produz óleo essencial na sua raiz, e é uma raiz que vai a mais de 4 metros de profundidade no solo, e que tem uma composição química bastante densa, bastante pesada mesmo, quimicamente falando, e que ajuda a gente a aterrar. O uso do vetiver me ajudou muito a colocar em prática os meus pensamentos, porque senão o risco é me perder nesse mundo aqui, que é volátil, né? Ele é incrível, dá para criar muita coisa, mas ele é completamente volátil. Os pensamentos vêm e vão, né? Vão. Então, o desafio para mim é materializar. Para algumas pessoas que são dominadas em terra, o desafio é criar, é expandir, é sair da caixa, é trabalhar esse processo da criação, de voar um pouco. Então, um ajuda o outro, né? Então, o excesso de elemento ar, ele fica sem impulso de ação. A pessoa vive apenas na sua mente e enquanto a vida tá passando, tá acontecendo, né? Fica meio despercebida, fica meio fora do mundo real. A pessoa fica aérea. E pode ficar extremamente fria, racional, dispersa, a pessoa que tá aqui muito na mente, tá na mente ociosa, não consegue trazer foco, não consegue... O foco, apesar de ser uma qualidade da mente, é uma qualidade terra. Eu consigo focar quando eu ponho um limite de uma, né? Eu preciso pôr atenção em alguma coisa. Porque o ar, ele... Aqueles bonequinhos de posto, né? Que fica cheio de ar dentro, fazendo assim. O ar, ele tem essa característica, né? Completamente em movimento. Então, mesmo para a mente, quando está difícil de focar, o que eu preciso é trazer um pouco de terra, eu trazer, né, limites para poder, mesmo que eu esteja criando, eu preciso colocar alguns limites no que eu vou focar agora, no que eu vou criar. E é o meu grande desafio. Assim, acho que hoje em dia eu escuto muitas pessoas com esse desafio do foco, porque a gente tem um bombardeio de informações o tempo inteiro, por todos os lados. Então, é uma das características da nossa sociedade hoje. E a ansiedade é quase que uma pandemia, né? Quem atire a primeira pedra, quem não sente uma ansiedadezinha aí um dia ou outro, e que não se sente também confusa no meio de tanta informação, no meio de tanta... Então, eu trouxe aí o balão, né? Essa coisa da pessoa que fica meio balão, que tá aí, tá voando, né? Que não vem para o chão, não vem para a terra, não na terra. Não... Então, a importância da gente trazer esse equilíbrio. Balão é um negócio que eu ainda quero fazer na minha vida, andar de balão. De vez em quando eu gosto de ser balão, eu gosto de viajar nesse universo aí. Acho que deve ser muito legal uma viagem de balão, né? Essa coisa devagarzinha e tal. Deixa eu ver uma coisa. Quero ouvir de vocês um pouquinho. Como é que tá aí? Para vocês, o elemento ar. Essa turma toda que está no cinema aí, acho que vocês não conseguem falar, né? Alguém quer? Ninguém quer? Mari, Diga. bom dia a todos aí. Nesses dias que foi demonstrado os elementos, nasceu a coisa do estou confortável e não estou confortável no assunto. E, de repente, o ar começou a fazer parte do meu desconfortável. Falei, como é que será o dia que virá o ar? Porque, para mim, como crença limitante, inclusive, sempre foi sair do meu controle, ele ser maior do que eu posso dar conta. Isso veio desde um temporal que foi assistido quando criança, e aquilo, tudo que sai do normal me assusta. Uhum. Me assustava, na verdade, porque hoje, com os exercícios, eu estou me controlando bem mais.
E então vinha essa emoção assim, e agora, Leda, como é que você vai estar nessa aula do ar, né? E eu estou achando interessante porque você iniciou cientificamente, depois passou para intelectualmente, e eu estou aqui com esse ar para lá e para cá, né? Sentindo até uma emoção agora em estar falando, tipo assim, Leda, onde é que você está nessa aula? Você está no ar da mente que você viaja na maionese? Você está no ar que ainda te dá um certo medo quando fala dele, mas aí você vê um balão maravilhoso, vê um gavião voando. Como é que está esse ar, né? E o único momento que eu me encontrei em paz, né, nessa manhã, com você e as mulheres, é da coisa de que, graças a Deus, eu consegui colocar na minha vida a respiração acima de tudo. Eu louvo o 18 de março de 2020, que foi a minha última asma desde que eu nasci. Uau! E assim, outra crença limitante. A família vem sempre, desde pequena, dizendo qual é o momento forte, saudável ou não do seu pai e da sua mãe. Então, paternamente, carregar que somos todos coronarianos preocupantes. Pelo lado da mãe, pulmão, efizema, asma, Aqui, né? bronquite. Aqui. Aí você cresce com isso e com a sua asma, e vai levando a vida. E aí você traz, junto com esse conhecimento que eu tive da respiração desde março de 2020, e que me ajuda muito, a oportunidade de esquecer tudo que foi ruim antes do 18 de março, porque faltar o ar é imensurável. Faltar o ar não tem discussão. Morrer faltando ar não tem discussão, como foi vivido mais de uma vez na minha vida, né, em família. E saber que você pode administrá-lo para a sua felicidade é fenomenal. Então, além de louvar a oportunidade de ter aprendido em 2020 a respirar, e eu não abro mão de respirar somente pelo nariz, tanto inspirar como expirar, porque nesse exercício que você disse, aprendi que você puxa calmamente cada vez mais 3 vezes, você segura cada vez mais calmamente 3 vezes pelo nariz e você solta com cadência e calmamente em 6 vezes, limpando o pulmão, esse que me incomodava. E é fenomenal essa virada, inclusive numa avenida totalmente carbonizada, dentro de um carro, nos momentos de aflição, em todos os momentos. Então, assim, para mim, está ficando um pouco mais tranquila essa aula, esse momento da gente, porque está me lembrando o quanto a gente pode ser, o quanto eu pude e sou feliz em respirar e trabalhar a minha mente, que antes, sem respiração, era um vulcão total, né? E hoje, inclusive, agora comungando com vocês rapidamente, depois de um choque que eu levei emocionalmente há 2 dias atrás, venho com essa respiração, com o exercício da meditação, com a minha mente e os meus movimentos desde então, acalmando a situação e vendo pelo lado positivo como eu posso sair desse choque, porque também aprendi na vida com a respiração e com tudo, que na vida tem 2 lados, não adianta tirar, tem o momento duro e o momento leve, tem o momento ruim e tem o momento feliz, né? Então eu queria te agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nesse sábado aqui, que eu acho que vai ser muito louco esse final de semana para mim, tá? Mas, gente, respirar é maravilhoso. Mantenha em 3 tempos, esteja onde você estiver, com quantas vezes for necessário no seu dia, para felicidade, ou para excitação, ou para admiração, é espetacular. Viajar na maionese com música respirando é espetacular. Graças a Deus, o tormento de que o ar me tira o controle está indo embora. Obrigada. Muito bom. Uma coisa interessante do perfil asmático é que a dificuldade é justamente expirar, é o que você falou, é esvaziar o pulmão. E a gente pode
trazer essa reflexão para dentro, que é esse expirar, é me colocar no mundo, é me expressar de alguma forma, é levar para o mundo aquilo que está dentro de mim. E aqui, né, desculpa, aquilo que passa por esse âmbito, que é das emoções. Então, a gente vai olhar para esse aspecto emocional, assim, não tem como separar, né? E o asmático, já, inclusive pelo meio médico convencional, que muitas vezes tem uma dificuldade de incluir as emoções na história, é sabido que a asma, a não ser que tenha, claro, um estímulo químico ou algo assim, que também pode gerar e provocar uma dificuldade respiratória, mas o asmático crônico e tudo mais, que não tem algo externo que está interferindo ali, as crises surgem sempre a partir de alguma questão emocional que não está conseguindo ser elaborada. E aí é esse lugar de eu não posso, né? Não sou capaz de me colocar, de me expressar, essa dificuldade ou medo, e aí tem muitas investigações possíveis para serem feitas, e que é muito importante da gente lembrar sempre que o corpo ele faz aquilo que é o caminho mais seguro para garantir a sobrevivência diante aquilo que eu estou enxergando do mundo. Então, por mais doido que pareça, sempre é por um sentido de proteção. Então, em algum momento da vida, me expressar foi muito arriscado. E aí eu desenvolvo essa dificuldade de me trazer para fora, né? De permitir que aquilo que eu trouxe do mundo e metabolizei saia. No asmático, esse sair é muito difícil, doído, né? Dói. Então, vale essa reflexão e essa investigação, né? Em que momento da minha vida, e às vezes a gente não consegue nem identificar, porque às vezes pode estar lá enquanto é bebezinho mesmo, né? Aí são muitas as questões que vão marcando e que a gente vai carregando ao longo da vida. Mas a reflexão é essa: em algum momento da vida, me expressar foi um risco de vida. Então, o corpo segura, fala, não, filha, você não pode, só inspira, mas não expira, segura aí. E aí isso dá ruim, né? Porque a gente precisa dessa troca o tempo inteiro para se manter vivo. E veja, né? Eu acho que é extremamente simbólica essa pandemia do Covid. A gente perder essa possibilidade de troca, ou a coisa do uso das máscaras, do isolamento, da gente não poder se conectar, não poder trocar, não poder... Eu acho que é algo para a gente refletir, como é que está esse mundo, né? E como é que está a nossa qualidade de troca na vida. Então, essa história trouxe a gente para... O mundo inteiro parou e ficou com medo de se relacionar, de trocar, de respirar o mesmo ar, né? O ar ficou contaminado. Isso é muito sério, isso é muito forte, isso é muito simbólico. E se você me permite, e elas também, todas que estão assistindo, mais 2 momentos rápidos que me trouxe da sua fala, quando a gente morre, né? A gente respira finalmente. Tive a oportunidade também, para o meu crescimento, né, em assistir 2 momentos desse e participar, mas participar muito mais com a oportunidade de favorecer esse último suspiro com amor, né? E foi dignificante, eu relembro sempre com muito amor e com muita força, não só da beleza, como da oportunidade. E é incrível também esse último respirar, se a gente conseguir participar e ter o equilíbrio de sentir o alívio de quem respira por final, é fenomenal, é indescritível. E outra coisa que você trouxe muito forte, me perdoem, me permitem, toda essa emoção, tá dividindo com vocês,
é trazer que eu não tinha ainda essa coisa de que o pulmão e o ar e o chakra cardíaco tem um a ver com o outro, porque, para mim, dentro dos 7 chakras, que trabalho sempre, o tempo todo, em cores e em sensações, em jardinagem, em tudo, o cardíaco, para mim, é tudo, porque ele é branco, ele não é rosa, ele não é verde claro, ele não é azul. Ele é mãe, ele é amor. Eu faço sempre nas minhas preleições, que eu posso, um exercício simples com pessoas de 0 a 100 anos que estão na sala, e é dignificante, é lindo, como vocês podem fazer agora também. Eu peço somente que coloque a mão no peito, somente, sem intenção nenhuma, e diga àquele que está gelado. Não está. É o chakra que esquenta, é o chakra que expande, é o chakra que sente, que ama, que determina, que embeleza. Se a gente respirar, que agora você ensinou mais essa para mim, de respirar pensando no cardíaco, vida longa para todos, mesmo vivendo o caos. Exato. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos uma coisa muito legal, que essa é a consciência do toque, né? E lembra, o sentido ligado ao ar é o tato. Então, quando eu trago a minha mão para qualquer região do corpo, né? A consciência vem. E realmente tem um aspecto extremamente equilibrador. E mais uma chavinha para os asmáticos da vida. Uma das coisas que equilibra muito um asmático em crise, principalmente aí para quem lida com aromaterapia, ou às vezes ouviu falar, tem aroma de alecrim, aroma não sei o que, dá para inalar. Nunca dê para inalar durante uma crise. A gente não pode estimular a respiração durante uma crise respiratória, porque você pode gerar um sufocamento. Se eu uso óleos essenciais que são expansores do sistema respiratório, você agrava a crise. E a recomendação aqui do meu lugar de terapeuta complementar, que não sou médica, assim, diante de uma crise, a primeira coisa, vai para o hospital, vai, mas não tem condições, está ali, quer ajudar a equilibrar, é tocar o peito e as costas e massagear suavemente essa região. Isso traz uma tranquilidade e um equilíbrio. Às vezes, simplesmente abraçar a pessoa por trás, assim, pela região das costas, e dar essa contenção, trazer o toque para ajudar essa pessoa a retomar o equilíbrio dessa região. Ou, se mesmo, né, tô sozinha, trazer o toque e procurando lentamente equilibrar essa respiração, pode ser uma forma bastante equilibradora diante de uma crise. Bora lá. A falta desse elemento pode deixar a pessoa muito crítica, com a língua afiada, sem criatividade, sem conseguir concentrar ou focar no que é importante. Faz as coisas sem pensar ou sem medir as consequências, apenas age e não se interessa por novos conhecimentos, não consegue enxergar ou valorizar novas ideias. É a pessoa trancada, né? Também nesse aspecto mental. Essa é uma imagem para mim bem forte dessa pessoa que perdeu a conexão com esse elemento, que está aprisionada nos seus pensamentos, na sua mente, né? Ela não consegue trazer essa expansão, essa abertura, fica ali nesse lugar aprisionado. E é interessante também, a gente falou aqui de asma e tal, mas problemas respiratórios das vias altas, sinusite, rinite, vão falar de um congestionamento, assim, quando eu estou fisicamente congestionada, eu também não penso direito. O meu cérebro não é adequadamente oxigenado, ou pessoas que têm desvio de septo, ou carne esponjosa no nariz, que não respira direito, né?
É muito interessante de ouvir relatos de pessoas que passam por cirurgias, porque às vezes é necessário para desobstruir o canal, e quando passam a respirar, que tipo a vida muda. É outra vida, quando eu consigo respirar com liberdade. E tem gente que passa, às vezes, uma vida com dificuldade de respirar, ou que passa uma vida com todo esse âmbito aqui extremamente congestionado. E aí a gente vai falar de um perfil mental e emocional extremamente congestionado, extremamente preso, aprisionado, e que não consegue expandir a mente, né? Quando a gente precisa oxigenar a mente. Então, às vezes, quando eu estou me sentindo travada, bloqueada, trazendo um tanto para as nossas sementes aqui, né? Para o cultivo das sementes, às vezes é tanta crença, é tanta ideia que é difícil, que não dá, que não consigo, que não posso, que entrar em contato com esse elemento ar, fazer exercícios respiratórios, de repente fazer uma limpeza das vias nasais, uma inalação, abrir essas vias respiratórias também vai ajudar a desanuviar e abrir essa mente, a criar espaço. E aí a gente vem para cá, né? Que é esse lugar aí. Quais são as chaves que abrem essa mente, que possibilitam que a gente possa fazer voar as nossas ideias e se libertar mesmo dos aprisionamentos todos. E todos nós temos, né? Tem a nossa sociedade tem um jeito que é bastante condicionador, né, de atitudes, de padrões, de dogmas, e que a gente vai entrando em caixinhas. A escola, eu não sei, eu estou um pouco afastada de como está o sistema educacional hoje. Eu acompanhei quando os meus filhos estavam na escola, mas eu acredito que não mudou tanto. Talvez tenham mais escolas um pouco mais abertas, mas é um sistema arcaico que está demorando para mudar e que aprisiona a gente em caixinhas e vai matando essa qualidade, essa característica da liberdade do pensar. Então, muitas escolas entopem os alunos com informações que vão só enchendo a cabeça, e aí você tem que decorar porque é o vestibular, porque e você perde essa conexão com essa liberdade do pensar, do refletir, né, de criar novas ideias, de abrir para novas possibilidades. Então, é interessante da gente buscar ferramentas que nos ajudem a expandir, a abrir esse pensamento. E aí, agora, eu convido para a gente fazer a prática, né? Então, trazendo de novo para a nossa prática no processo das sementes, se a gente for olhar para a natureza, né? Essa qualidade do vento, do ar, a época do outono, que a gente está aí no final do outono, né? Começo da primavera, é um período que venta muito e que tanto caem as folhas velhas, né? As folhas que já estão ressecadinhas, como tem o espalhar das sementes. O vento, ele movimenta, ele traz um movimento e a expansão das informações. Então, tanto ele ajuda as árvores a se libertarem aí do peso morto, quanto ajuda as árvores e as plantas, em geral, a espalharem a sua informação pelo planeta, né? Então, a gente pode trazer isso para a gente também. Então, tanto essa qualidade de observar e prestar atenção o que é que está me pesando e que já não está me servindo mais, atitudes, pensamentos, situações, pessoas, né? Tem muita coisa que às vezes um dia já foi legal e já funcionou, mas hoje não está mais legal, não está mais funcionando, e às vezes há uma tendência a segurar, porque é conhecido a história lá do lugar confortável, de ficar no confortinho, ou de
de dificuldade mesmo de soltar algo que um dia foi muito bom, mas que venceu, envelheceu e que a gente precisa seguir. Então, fazer essa autoanálise, né, essa observação de que coisas na minha vida tá na hora, talvez, de soltar, de liberar, de deixar ir, para que novas venham, para que novas sementes, novas, às vezes, mesmo uma ideia, mesmo uma semente, um projeto, a gente fica apegado, porque um dia fez muito sentido, e às vezes a gente precisa observar, o negócio não vai, não consigo fazer acontecer, não vai para frente, às vezes é entregar, é deixar de lado e se abrir para novas possibilidades. Uma das coisas que eu venho, uma das sementes que eu venho cultivando já há algum tempo, talvez desde o começo da pandemia, ou de quando eu me mudei para Catuçaba, para São Luís do Paraitinga, eu me mudei com essa intenção de trabalhar no universo online, né? De, para poder estar num sítio, morar num sítio, usar desse recurso do online. E esse recurso requer uma capacidade de comunicação muito eficiente. E para mim tem sido uma jornada bem desafiadora, o comunicar. Apesar de eu tenho essa mente que viaja na maionese, mas eu fui me percebendo com bastante dificuldade de trazer para o mundo, de comunicar a minha informação. Então, eu venho me nutrindo, venho nutrindo essa semente, isso está escrito em várias páginas das minhas agendas, em várias lunações eu trago esse tema, uma comunicação clara, uma comunicação que conecta, uma comunicação que atrai as pessoas que estão alinhadas com aquilo que eu estou querendo transmitir. Porque às vezes já me aconteceu de ficar meio falando sozinha, ou de comunicar de um jeito que as pessoas não entendem direito o que eu estou querendo comunicar, ou de falar para pessoas que têm um perfil que não tem nada a ver com aquilo que eu estou querendo passar. E eu vejo, tem sido assim, um trabalho mesmo, é um exercício de ir achando esses caminhos da comunicação. Então, essa é uma das sementes que eu estou aqui nutrindo ainda. E é um desafio nesse meio virtual, que tem muita gente falando, né? Tem muita gente falando de todo o assunto. Como é que eu lanço a minha semente para que ela caia onde ela tem que cair? Né? Que recursos que eu vou usar para essa semente encontrar as terras férteis certas para que haja uma germinação? Então, esse tem sido um trabalho para mim. Então, está sendo gostoso e significativo fazer esse encontro aqui do elemento ar, que eu acho que é um elemento que eu venho trabalhando muito, essa coisa, e o ar, assim, aqui é relacionado a éter, a gente vai ver amanhã, porque tem a garganta faz essa conexão, né, da mente com o coração, e aí sai pela boca. Então, esse ar entra, passa no coração e sai. E eu acho que tem sido a minha pesquisa esse lugar da fala amorosa e verdadeira. A fala que vem do coração. Porque a gente pode só papagaiar. A gente pode decorar um negócio e falar, ou falar uma coisa que alguém falou, e isso, às vezes, ficar aqui num âmbito muito racional. E o ar em desequilíbrio tem uma tendência a racionalizar, e eu me percebo nesse lugar, muitas vezes, racionalizando, e não permitindo passar por esse filtro aqui, ó, das minhas vivências, das minhas emoções, porque aí o que eu trago a partir daqui é algo que passou por todo um filtro, por toda uma qualidade que é minha, autêntica. E assim para cada um, né? Qual é a minha voz no mundo? E uma questão interessante que também desde criança eu vivo é a coisa da tonalidade da voz, que muitas vezes eu recebo feedback das pessoas de que está muito estridente, está muito alto, ou quando eu estou empolgada eu vou aumentando o volume porque eu quero que as pessoas me escutem.
E a minha avó era a única pessoa que falava, eu adoro que você fala alto, porque eu entendo tudo. Deixa eu ler o chat aqui, Leda. Muito bom essa mensagem da comunicação. Acho que depende muito de cada um de nós trabalhar a fluidez da energia para uma boa comunicação. E é mais fácil falar com o que está alinhado, mas quem sabe a comunicação é necessária para os solos que aparentemente são inférteis. Pois é. O que importa é o que sai do coração para a fala, e não o que entra pela boca. Boa aventura do Cristo, sinto a maior vivência do chakra laríngeo. Interessante. Eu acho que é importante o que entra e o que eu absorvo, e o que passa aqui, e aí o que eu transmito, né? Um dos desequilíbrios dessa região do chakra laríngeo ou é a dificuldade de falar, né, de expressar, e aí eu travo, ou é a verborreia, tem aquela pessoa que não sabe ficar quieta, tem aquela pessoa que não fala qualquer merda, mas fala. Uma vez, gente, eu viajei com uma senhora, amiga, era uma professora de pintura de aquarela, uma querida do mundo Waldorf, mas ela tinha essa questão, ela não conseguia viver o silêncio. E a gente fez uma viagem de 9 horas de carro, eu fui dirigindo. E essa mulher foi falando às 9 horas. E aí, chegou uma hora, foi muito interessante, porque eu fui me trabalhando. No começo eu fui conversando, chegou uma hora que eu não aguentava mais. E eu deixei ela falar. E ela falava. E às vezes eu falei, pois é. E ela seguia falando, eu fiquei impressionada e fiquei impressionada também com a minha qualidade de, assim, eu escolhi que eu não ia me irritar, que eu não ia, mas que eu também não ia me obrigar a responder. E eu só fiquei em silêncio e ela seguiu falando a viagem inteira. Então, para algumas pessoas é difícil o silêncio, é difícil calar. Esse também é um desequilíbrio, né? Essa verborreia, falo. Então, respira. Isso eu não falei para ela, né? Eu podia ter falado, amiga, respira. Mas, enfim. Diga, Liz. E tem também aquelas pessoas que elas não conseguem escutar o que você está falando, né? Eu tenho algumas pessoas do meu convívio que você começa a falar, ela sempre tem uma história parecida com a sua, e aí, só que ela não deixa você acabar de falar, ela começa a contar a história dela. Então, assim, uma ansiedade, que eu reparei isso também muito depois da pandemia, uma necessidade das pessoas falarem, não sei se vocês repararam isso, enfim, complicado. A gente vai entrar mais nesse assunto amanhã, nessa qualidade da escuta, que é esse espaço interno necessário para a escuta. E eu acho que é isso, a gente está numa sociedade extremamente bombardeada de informações e que a gente fica consumindo desesperadamente informações e aí não sobra espaço para essa troca, né? A internet é um ótimo exemplo disso, está cada um lá falando a sua verdade, a sua história, os três métodos de conseguir uma comunicação, não sei o quê, as 3 formas de atingir a felicidade, as verdades fundamentais, todo mundo tem uma verdade para falar. E o desafio é a gente encontrar esse equilíbrio, porque sim, a gente pode lançar sementes e elas germinam em alguns lugares, a gente vai se conectando com pessoas. O lance é fazer esse filtro, né? E ir também exercitando abrir esse espaço. Mas aí não vou entrar aqui hoje, porque amanhã nós vamos falar bastante do espaço. Hoje, talvez, é esse lugar de equilibrar esse excesso de movimento, esse excesso de informação mental que a gente está vivendo.
Essa coisa das escolas, eu questiono um pouco essa avalanche de informações que é derrubada em cima das crianças desde muito pequenas e que muitas vezes até tiram o espaço do permitir esse pensar acontecer, né? Porque eu tenho que ficar ocupando a mente com as informações todas. E hoje em dia não faz sentido, porque o que a gente precisar de informação, a gente dá um Google e acha. E até isso, esse dar o Google, fez com que a gente parasse um tanto de se comunicar com as pessoas e buscar as informações em outras fontes, né? Lúcia vai ter que sair, querida. Obrigada pela sua presença. A gente já está... hoje talvez a gente encerre um pouquinho mais rápido. Nós vamos entrar na atividade já já e você assiste só o finzinho. Tá bom? Beijo. Beijo, Obrigada, tchau, viu? Obrigada. Obrigada. Então, vamos lá. Então, já falei um pouquinho aqui da gente pensar, né, se tem folhas envelhecidas que precisam de um vento para permitir que elas vão. Então, proposta de atividade, né? Proposta prática. A primeira coisa é respire consciente, né? Perceba essas sensações físicas que surgem a partir da prática de respiração. Talvez antes de fazer, eu sei que tem gente aqui que não conseguiu direito acompanhar o processo das atividades propostas em cada dia. Então, isso sempre, né, para o cultivo das sementes, para identificar sementes, fazer 1 minutinho ou 3 minutinhos marcados no relógio mesmo de respiração consciente faz com que todo esse turbilhão de informações dê uma assentada para que a gente possa acessar o que realmente está sendo, né, onde eu quero focar, para trazer esse foco, eu preciso assentar esse movimento incessante aí da mente. Então, a primeira coisa é praticar a respiração consciente. Às vezes pode ser lavando uma louça, não precisa sentar, meditar na posição, é legal também. Mas exercitar essa respiração consciente ao longo do dia, né? Parar, exercitar, dar essa paradinha. Ai, como é que tá a minha respiração? Tô conseguindo respirar? Tô. Quando se perceber ansioso ou atropelando as coisas, né? Opa! Pare, respira. E aí eu convido para fazer essa autoanálise, né, de que aspectos da minha vida estão precisando ser liberados, que folhas velhas eu preciso jogar ao vento. Por exemplo, para mim, esses tempos está rolando uma mudança, uma transformação no meu aspecto profissional. Acho que muita gente aqui sabe, quem me acompanha há algum tempo, que eu fui para São Luís do Paraitinga, trabalhando na pousada, no Refúgio das Sete Cachoeiras, fazendo massagem. E eu sinto que ali o meu ciclo se fechou. Eu não cortei completamente a conexão, há uma possibilidade de eu ir atender quando houver uma procura, mas eu não estou mais presente lá todos os finais de semana, como foram nos últimos 3 anos. E eu estou contando isso porque é para contar o quanto não necessariamente é uma coisa ruim ou uma coisa negativa, mas às vezes tem um ciclo que se fecha. E para mim ainda é muito difícil fazer esse encerramento, sendo uma coisa que eu gosto tanto, é um lugar que eu amo, é um trabalho que eu amo fazer, mas que começou a não fluir de um jeito bom. E aí eu comecei a perceber, cara, acho que eu preciso botar movimento, porque estagnou ali. E aí, ficar estagnado, sem liberar, só drena a energia. E aí, eu nem ponho foco numa outra coisa e eu nem largo aquilo. Então, é como, sei lá, a planta ficar segurando aquela folha seca já, que não faz fotossíntese, mas eu não solto. Tá lá. Aquilo já não me nutre, já não me dá energia. Então, às vezes, a gente tem que parar para observar isso na vida. Que coisas eu ainda estou segurando?
Meu casamento, gente, eu segurei por 10 anos, eu já tinha me divorciado, assinado o divórcio. Muito difícil de soltar aqui dentro, de liberar essa história, de permitir, porque eu fui muito feliz durante um tempo nesse casamento. Tenho, assim, uma amizade muito boa com o pai dos meus filhos, mas fechou o ciclo, deu, ali não, a gente não se nutria mais. E, às vezes, a gente precisa usar da raiva, dos sentimentos ruins, de envenenar a coisa para conseguir se desprender. Às vezes isso é necessário para conseguir soltar, mas o ideal é que a gente vá conseguindo entender esse processo cíclico e possa liberar as coisas antes que elas se envenenem. Entender que o ciclo se fechou e que eu posso soltar simplesmente e deixar ir algo e guardar a coisa boa que foi, porque durante um tempo aquilo me nutriu, mas chegou um tempo que não nutria mais, eu preciso liberar. E para mim é um processo, assim, é algo que eu olho todos os dias, eu sinto que eu sofro muito na minha menstruação, porque tem um processo aí, a menstruação é esse período de deixar morrer, né, de vivenciar uma morte. E eu vejo que eu ainda vivencio isso com dor. Então, é a gente olhar esses processos de morte, e aí tem a morte do corpo físico, que acho que é o desapego máximo e super desafiador, né? Tanto, talvez, de deixar os nossos laços e vínculos afetivos para trás, então, não é que é ruim, né? São coisas muito boas, e é mais difícil ainda a gente conseguir liberar algo que é bom, que a gente ama, mas que às vezes deu o tempo, e eu penso que o morrer fala disso, né? Deve ser muito foda ter essa coragem, né? De fazer essa passagem, de deixar para trás esse corpo físico que a gente que nos carregou ao longo da vida e nos permitiu nos movimentar ao longo da vida, e deixar para trás os familiares, deixar para trás um monte de coisa. Nossa Senhora, então vamos exercitar, né? Porque vai chegar essa hora. E aí, quanto mais apegada eu for, mais difícil e mais doída vai ser essa passagem. Então, a gente tem a oportunidade todos os dias de vivenciar essa morte, o deixar ir. Quando a gente deita para dormir, é um abrir mão, o dia acabou, deu, deixa, foi bom, foi ruim, não importa, acabou, eu entrego e adormeço. O adormecer é um morrer, né? Então, esse elemento ar, ele vai se conectar também com o outono, né? O outono traz a qualidade desse elemento ar, que é esse processo de morte, de deixar ir, de se entregar ao vento. Então, sugiro essa reflexão aí, que coisas na minha vida eu estou segurando e fazendo esforço para segurar e que já não estão funcionando e que eu posso soltar. E aí uma sugestão de brincadeira que eu fiquei aqui muito pensando, ai, será que não é ecológico? Será que vai sujar? Mas eu achei divertido. Que é a ideia de escrever num papel essas coisas e fazer um aviãozinho e soltar aqui, né, de um lugar alto, esse avião, de dar para a mente essa possibilidade de vivenciar esse soltar ao vento. Vamos ver se cabe fazer isso aí, ou pode ser de um outro jeito, pega uma folha velha e coloca ali essa intenção, né, de jogar ao vento, ou mesmo uma pena, sei lá. A brincadeira, a mente é livre para criar o que for, né? Mas fazer esse exercício mesmo, trazer para a materialidade a simbologia, né? Ritualizar pequenas coisas, ajuda o nosso cérebro a entender e a fazer dentro também. Então, essa prática, essa brincadeira de escrever num papel, né? Essas coisas que eu quero liberar e soltar, vai fazer com que você sinta no seu corpo, pode doer, pode ser difícil de soltar. E aí a gente
vai trabalhando isso de forma simbólica, é um jeito de ajudar o processo. E aí, outra sugestão, depois de se liberar, de ficar mais leve, de trazer leveza, porque a gente voa quando a gente tem leveza, é criar algumas afirmações positivas e construtivas em relação ao meu projeto, à minha semente, aquilo que eu quero cultivar, e fazer uma música, fazer um verso, um poema, um mantra e cantar, vocalizar, trazer essa qualidade de permitir esse ar, né, passar pela boca e expressar aquilo que eu estou querendo no mundo. Então, fazer essa brincadeira da vocalização do que eu estou querendo trazer para o mundo, do que eu estou querendo espalhar no mundo. Isso pode ser emoções, pode ser sentimentos, pode ser pensamentos. Então, eu tenho, como eu falei, cultivado essa semente da comunicação. Então, eu tenho dito para mim, né? Eu quero que a minha comunicação seja uma comunicação clara, seja uma comunicação que gera conexão, seja uma comunicação autêntica, do coração, verdadeira, espontânea. Eu tenho trabalhado esse lugar de comunicação. E aí a gente pode colar lembretinhos. Eu sou muito fã dos post-it da vida, bilhetinho na parede, que me mantém essa mente que é regida por esse elemento, um pouquinho de foco, né? A gente trazer um pouquinho de terra. Quando a gente escreve, a gente materializa e aí isso fica um lembrete. Que coisas eu quero lembrar? Que coisas eu quero ocupar? Com que coisas eu quero ocupar a minha mente? E aí, quando eu tenho os lembretes, isso me ajuda a me manter focada naquilo que eu quero. Porque hoje em dia, de novo, a história do bombardeio, né? Eu não tenho televisão dessas abertas, mas a mídia, ela ainda funciona muito na base do medo, na base, né, de prender a atenção por aspectos negativos. E aí é observar com que eu venho me nutrindo ou me envenenando, né? Através de coisas que eu escuto, através de coisas que eu estou assistindo. Que é que eu estou ocupando minha mente. Então, essa é minha sugestão. O ar manifestado pelo vento carrega as sementes que se soltam das flores, fazendo com que elas se espalhem e germinem em novos lugares, aumentando a vegetação e a beleza das paisagens no campo. Que palavras sementes você quer jogar aos ventos? Então, essa é a minha sugestão. E aí, como frase final, o que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. Então, é esse vento que traz um movimento, que coloca a gente para andar. E com isso, a gente encerra o nosso dia de hoje. E agora eu quero ouvir vocês. Verô. O deixar ir para deixar vir. Soltei quase tudo nos últimos tempos, olha que legal. Fechei ciclos para me conectar melhor comigo mesmo e poder abrir de novo. Muito legal, Verô. E é isso, e às vezes a gente precisa abrir mão de coisas sem saber o que vem depois, porque há uma tendência de eu só vou largar isso se eu já souber para onde eu vou. E às vezes, enquanto a gente não larga isso, não chega o novo, né? Então, eu dei muitos passos na minha vida assim também, de tipo, eu só tô deixando para trás e vamos ver o que surge, né? Isso é o se lançar para o voo, não tem garantias. Sem garantias, abrir mão das garantias. É desafiador, é muito desafiador, mas da minha experiência só melhora. Cada coisa que eu consigo soltar abre um espaço incrível para algo novo chegar. Então, só melhora.
A minha experiência de vida não teve nada que eu larguei e que eu fico lamentando ter largado. Não tem. Sabe que eu estou exercitando esse processo de largar, né? Da perda do controle também, que é um controle completamente ilusório, né? Mas e o que eu venho experienciando é uma leveza, né? Mesmo assim, cara, eu não tenho a menor ideia do que está para acontecer, mas tem uma leveza que alimenta, que nutre isso. E eu lembro muito de uma conversa que nós tivemos em que você falou de um desejo que você tinha de onde morar. Você não tinha, assim, eu quero morar em tal lugar desse. Não, você tinha uma ideia, né, rascunhada. E você está nesse teu rascunho agora, né? E isso tem me inspirado muito. Eu tenho criado alguns rascunhos e me deixado nutrir pensando nos rascunhos. Para onde vai levar, não sei, mas eu estou acreditando no rascunho. Isso é muito legal. E a gente entender essa coisa do movimento, porque, por exemplo, eu já me sinto num novo, fez 3 anos que eu estou lá em São Luís, e eu me sinto, assim, numa nova virada, tem mudanças ainda para acontecer. Sempre a vida é movimento, não tem como. Não tem aquele lugar que a gente vai chegar e pronto. E a gente cria essa fantasia, é vendido para a gente essa fantasia do lugar de sucesso, do lugar, tem um lugar a atingir, e quando você chegar lá, você vai estar plena. Cara, esquece, não vai, não chega. É o horizonte que a gente percorre. Você chega lá, beleza, conquistei isso. E agora? E o próximo passo? Os desejos seguem, né? E é isso que põe a gente em movimento. E se a gente parar, a gente morreu. Então, é desapegar dessa ideia de que tem um lugar a chegar. Primeiro ponto, né? Curte o voo, curte o trajeto, porque não tem um lugar a chegar. E às vezes a gente fica tão apegado nesse lugar do sonho que a hora que eu conquisto, eu fico segurando aquilo, e aquilo envelhece também. E aí é isso que dói. Isso eu experimentei muito, experimento ainda na minha vida, esse lugar do apego. A gente quer garantias, a gente busca garantias. E isso gera muito sofrimento. E claro, tem perfis e perfis. Tem pessoas que precisam de uma segurança, precisam permanecer no mesmo lugar, passam a vida inteira no mesmo lugar. E aquilo é importante, é o que dá estrutura, é o que dá... Então, é importante da gente entender a nossa natureza, né? E ficar bem com isso. Tem pessoas que precisam ficar mudando, né? Gerando mudanças. Será que eu posso falar, mãe? Da minha mãe, aquariana não, geminiana, de signo de ar, que muda a casa dela muito. É impressionante essa mulher, o que ela transforma dentro da mesma casa. Cada semana que eu chego, mudou alguma coisa de lugar. É sensacional isso. E eu vejo que é uma necessidade dela e é um jeito dela se relacionar com o espaço e de se relacionar com a mudança, estando no mesmo lugar. E eu peguei isso. Não tanto, eu acho, eu não me percebo mudando tanto as coisas, mas talvez porque eu fico muito ocupada aqui no meu mundo mental, mas eu me relaciono com o espaço de um jeito muito parecido. E quando eu vejo que eu preciso mudar alguma coisa dentro, eu mudo o meu espaço. Eu mudo os móveis de lugar, eu dou uma nova repaginada. Então, nesses tempos que eu vejo o meu profissional tá mudando, né, o meu trabalho, essa coisa do investimento no online, eu mudei todo o meu espaço de trabalho, estava num lugar da sala da minha casa, foi para outro quarto, tipo, eu senti essa necessidade de dar mexer na parte material faz com que a gente movimente também esse universo interno, né? Deixa eu dar para ouvir. Eu quero incluir. Você já falou
disso, mas eu quero nomear nesse processo de mudar, né? O arriscar, né? A gente lidar com o risco, porque há riscos, né? Há desafios e há riscos e desapego, né? Ai, como é bom desapegar. Coisas que estão ali grudadas, né? E some e fica dentro, né? Você tira fora, mas fica registrado, fica dentro. E eu sempre tive muito prazer nessa mudança de espaço, do espaço, né? De espaços, porque eu me lembro da nossa, estou com minhas irmãs aqui, meu pai mudava, ele queria mudar. Eu conto, eu já fiz 34 mudanças de casa, de moradia. Eu não sei se esqueci alguma, mas eu fiz 34 na minha vida. Assim, eu acho que eu curti muito isso, eu tive muito prazer nessas mudanças, nunca foi uma mudança que me desgostou, né? Então tem uma coisa minha e tem uma coisa dessa cultura familiar de mudanças. E lidar com o risco, né? Eu acho que o que provoca o apego é o risco do desconhecido, né? Sim. E eu acho sensacional isso na vida. Eu gosto, Verô, mudei umas 16 vezes, aprendi a ver com bons olhos, porque eu não gostava, não. Pois para algumas pessoas pode ser mais difícil, é isso. Tem gente que fica na mesma casa, no mesmo emprego, uma vida inteira. Ela não gostava, mas agora... O que você não gostava? Não, alguém pôs no chat. A Verô pôs no chat que ela não gostava de mudar, que ela aprendeu com o tempo a ver com bons olhos, mas ela não gostava. Estou chegando nesse número da Cissa, porque estou na 32ª mudança, olha só. Quem é? A Isa. Pois é. Você vai me superar. É interessante essa relação com o espaço e com o movimento, como para cada um isso soa de um jeito. Nossa, eu mudei pouco. Sabe que para mim esse processo de desapego, uma das coisas que me alimenta é parar de pensar no objetivo. Por exemplo, a ideia de ter um rascunho e não uma ideia formal, né, formatada, fechadinha, encaixada, e me interessar mais pelo caminho e pelo caminhar. Tá muito mais interessante esse dia a dia e essa presença no dia a dia, ok, tendo um norte, porque eu acho que isso ajuda, acho que é importante, mas é um rascunho. E se daqui a pouco isso mudar, tá bem também, porque tá fazendo sentido, porque esse caminho foi percorrido presencialmente, né? Exatamente, com presença. Muito legal. Camila, que está aqui pela primeira vez, estou vendo um cenário tão lindo aí de árvores. Da onde você é? Oi, queria agradecer primeiramente a fala de todas vocês, né? Quanta experiência, quanto conhecimento. Me sinto aqui muito honrada de estar aqui. Eu me mudei este ano, no começo do ano, que é uma zona rural, chamada Arujá. Olha só. E tem muito verde. Que lindo, que gostoso. Muito verde. Está sendo uma experiência muito boa, assim. Eu senti que nos primeiros meses, assim, que eu fui meio que absorvida. Assim. Você morava onde antes? Eu estava no Parque do Carmo, na Zona Leste, na cidade de São Paulo. São Paulo. Cidade, é.
E aí foi devagar, foi essa coisa do rascunho mesmo, assim, mental, né? Tipo, eu preciso estar mais em contato com a natureza, porque isso me faz bem. Não importa quando vai acontecer, uma hora vai acontecer. E aí eu vim nessa confiança aí devagarzinho com meus filhos, que eu tenho 2. Legal. E estou aqui com vocês, agradeço de verdade. Que bom. Como é que você chegou até aqui? Por qual caminho? Nossa, é isso que tá mais engraçado, é isso, a parte mais engraçada. Eu estava terminando de tomar banho, estava com a cabeça pensando numa pessoa, estava lá voando com meu balão, né? E aí, falando, gente, será que eu tô apaixonada? Não pode, isso não pode acontecer, né? Eu tava bem preocupada, aliás. Aí eu abri meu telefone, assim, bati no e-mail sem querer, e o primeiro e-mail que tinha era esse, falando do ar. Eu falei, gente, eu tô voando, é verdade, deixa eu entrar aqui, e estou aqui, é isso. Que legal. Que legal. Simplesmente isso, assim, fui sendo trazida aqui, né? Que joia! Então você nem viu as outras, foi a primeira vez que você entrou em Não. contato, porque a gente está aqui numa sequência, né, Acabei de me dar conta. Então, provavelmente você já estava inscrita na minha lista de e-mails. Isso. Você não se inscreveu para esse evento. Eu me inscrevi e foi, assim, a inscrição Legal. foi voando comigo, assim. Que legal. Olha só, gente, as sementes estão chegando. Yes! Muito bom isso, é muito gratificante, porque é isso, às vezes a gente fica lançando sementes e não vê resultado, né? Às vezes não é imediato o resultado. E se a gente fica presa no resultado, na expectativa, pode ser muito frustrante. Eu falo, a expectativa é de mão dada com a frustração, não tem jeito. Então, o trabalho é esse, de seguir fazendo o trabalho, e lançando as sementes e desprender das expectativas. E aí, de repente, começa a brotar, ó, brotou, Camila, brotou a Sueli também, que eu queria saber como é que foi chegar aqui, não sei se ela tá nos ouvindo aí, mas é muito legal de vendo. A Liz já me acompanha há algum tempo, a gente já esteve juntas em outras reuniões, né, Liz? Cada uma aqui tem tem amigas virtuais. A Isa a gente não conhece, não se conhece pessoalmente ainda, né, Isa? Só pela telinha. A Verô também, amiga virtual. É muito incrível essa coisa da tela. Eu sou muito encantada por essa história das possibilidades, né, que esse universo paralelo da tela proporciona. É muito incrível mesmo. E ele pode cair para um lado nocivo, mas pode cair para um lado muito benéfico. Como a gente usa, é o grande X. E não é simples. É uma linha tênue ali, né? De ficar aprisionada nesse lugar ou de fazer um bom uso para lançar sementes. Mas eu estou escolhendo aqui esse. É muito gratificante poder esparramar e ver que essas sementes germinam em lugares, né, diversos. Então, é muito... é meio mágico, né, essa história. Mari, Diga. Na meditação diária, né, a gente tem o momento da respiração, e hoje eu não conseguia, devido todo o estado emocional. E no final tem a proposta de olhos fechados e já determinado que está aquecido, né? Se despedir com um sorriso de dentro para fora, e se você estiver sozinha, abra seus olhos e sorria comigo, é o convite dele. Se está junto com outras pessoas, sorria com quem tiver. E eu não consegui. E eu estou muito emocionada porque eu consegui aqui nesse momento da gente. Muito obrigada, o meu sorriso saiu super lindo e a minha respiração está muito legal. E essa coisa do ar está muito incrível. Muito obrigada para todo mundo. Uau, que obrigada, legal. Mari. Obrigada a vocês, gente. É muito bom ter essa partilha. A Sueli escreveu aqui, cadê? Estou maravilhada, Mari, te vi no Instagram e o tema me chamou. Ai, olha, outra semente brotando, gente.
Ô, gente, então vem amanhã, tá? Amanhã é o chave de ouro. Por favor, estejam aqui comigo. E chamem as amigas, chama mais gente para ouvir essa semente. Tá bom? Aí, ó, só coração, só emoção. Muito bom essa oportunidade de estar exercitando a comunicação. Ai, uns coração aí, queridas. Muito obrigada mesmo. E amanhã a gente se vê de novo. Lindo sábado para vocês, aproveitem. Tá um sol lindo aqui. Eu, apesar de estar em São Paulo, minhas filhas moram numa casinha super gostosa aqui na Vila Mariana e é um presente poder estar em São Paulo e estar num lugar, bate um sol aqui na janela, uma delícia, uma delícia. Muita gratidão. Bom dia e até amanhã. Vou até fazer um print.